Acho que só Uhum. para a gente dar as boas-vindas a todos que estão aqui. A gente pensou inicialmente em chamar só os embaixadores para esse bate-papo, mas a gente achou que talvez deixando a sala aberta, outras pessoas pudessem entrar. E vocês podem ter certeza que essas pessoas que estão aqui estão realmente dentro dessa temática que a gente está abordando hoje, que é a inclusão escolar. A gente quer dar as boas-vindas aos embaixadores do Instituto. Para a gente é sempre uma honra trazer vocês para o centro da conversa, para que vocês contem para a gente as melhores informações e mais potentes para a gente poder realmente compartilhar com todas as famílias, a galera da área da saúde, da área da educação, as famílias e as pessoas mesmo com deficiência. Por exemplo, recebi várias mensagens de pessoas que falaram assim: Nossa, eu quero entrar, quero contar a minha experiência. Então, acho que também vocês vão abrindo aí caminhos para as pessoas se sentirem mais confortáveis de falar o que foi fácil, o que foi difícil e passar sugestões adiante. Eu acho que não tem nada mais precioso do que o material humano que a gente tem aqui, né? De como a gente vai passar essas informações. Porque a gente pode ler um monte de coisa, a gente pode encontrar várias fontes, mas quando tem pessoas que também têm muita credibilidade passando isso adiante, também é muito importante. Quero apresentar a Fernanda, que faz parte do Instituto Caimbê e está aqui hoje. Quer se Oi, apresentar? pessoal, tudo bom? Aham. Eu sou a Aê. Fernanda. Eu entrei no KMB assim como voluntária há pouquinho tempo, acho que deve ter uns 3 meses no máximo. A gente está vencendo aí contrato de experiência agora. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês. Estou muito empolgada com essa live, com esse momento com vocês. Acho que né, entrei aqui para apoiar nas demandas de comunicação e marketing do Instituto. E vejo né, muita possibilidade aí para os próximos momentos, para os próximos meses, né, em que a gente consiga realmente dar voz ao Instituto, dar voz aos embaixadores, né, as pessoas que são acolhidas ali pelo Instituto, para que a gente realmente, além de fazer a diferença no mundo, porque já fazemos, o Instituto já faz isso de uma forma muito linda, né? Mas que a gente consiga demonstrar isso para que esse impacto chegue cada vez em mais famílias, né? Então, estou aqui para apoiar nesse sentido, contem comigo, né? E estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Oh, bem-vinda, Fê. E aqui Muito também obrigada. tá representando o Caimbê, o Buda. Que tava... Vocês vão ler aí, Rodrigo. Ninguém conhece Rodrigo. O cara fala Rodrigo, fala, não conheço não, cara. Nem atendo o telefone. É Buda. Eu até queria mudar, mas não consegui, pessoal. Boa noite pra vocês, saudade de vocês, pô. Pô. Ah, o pessoal tá falando isso agora, Buda. Que saudade de um encontro presencial. Esse daqui, ó, é um aquecimento, é uma live de aquecimento, e daí o próximo a gente faz presencial com certeza. Os embaixadores que a gente tem aqui hoje são a Geórgia, o Igor Dalpino, a Thaís Sinibaldi e o Matheus. E a gente vai conversar hoje, pessoal, sobre o processo de inclusão escolar. A Fê fez com muita dedicação e com muita organização ali algumas perguntas. Então, a ideia é que a Fê vá falando para a gente as perguntas e alguém pode começar a resposta, depois outra pessoa vai respondendo, só para ficarem, né, respostas que a gente consiga ouvir todo mundo. Então, se cada um puder falar uma vez, acho que fica mais tranquilo, mas todos podem responder todas as perguntas, tá bom? Sintam-se super à vontade. Podemos iniciar, Fê? Podemos. Daf, na verdade, antes disso, como ainda faltam 3 minutinhos aí para 7h30, Uhum, eu vou pedir para os embaixadores começarem se apresentando, porque aí dá tempo de, se perfeito. tiver mais alguém para entrar, entrando, né? Fechou. Então, vou pedir para vocês irem se apresentando, tá? Da forma como vocês acharem que faz sentido para vocês, que funciona para vocês, Eu e aí acho que depois eu começo com as perguntas. eu acho que o certo é começar as meninas, né? Cara, bem que Vamos lá. Georgia, quer começar? Pode ser. Eu, quem não me conhece, eu me chamo Georgia Balcevic, sim. Tenho 28 anos, quase 29. Eu sou docente facilitadora
da Fiocruz, né, que eu sou contratada, e eu faço aula, né? Eu também facilito, né, todos os materiais em linguagem simples e também eu faço de avaliação, né, notas e Uhum. também com os alunos que não têm deficiência para ser capacitados na área de saúde, né, das pessoas com deficiência. E também faço várias palestras e eu já fui 2 vezes na ONU, né, que é lá em Nova York, e também eu fui em Genebra. E hoje também estou aqui junto com a Daphne e com a Fernanda e com toda a equipe do EKMB. E eu fico muito feliz de estar aqui e muito orgulhosa de aparecer aqui, porque eu falo que eu já também apareci no Fantástico também, né? Faço várias palestras, então eu estou aqui representando, né? Todas as pessoas com deficiência e sem deficiência. Muito obrigada. Muito obrigada, Gê. É um prazer ter você aqui com a gente. Tá, você quer ir agora? Quero. Bom, pessoal, sou a Thaís, sou psicóloga, sou mestre em Ciências do Desenvolvimento Humano, ambas pela Mackenzie. O Mackenzie é minha casa. Aliás, agradeço a eles por terem me incluído tão bem para que eu pudesse chegar até aqui. E também sou escritora de livros destinados ao público adulto, infanto juvenil. Tem muitos projetos lindos vindo por aí, inclusive projetos como o TND, depois vocês vão saber. Mas os livros que eu tenho é nesse sentido Não dá para saber de quantas pessoas tem, né? disseminar a questão, né, da inclusão, de acreditar nas potenciais, de que cada um é único. Então, desse ponto que eu falo, eu estou feliz de me juntar a tanta gente que pensa o mesmo, e é sempre um prazer falar aqui. E gostei de encontrar todo mundo aqui. E eu não vou me alongar muito aqui, mas Fê, você sabe o quanto você é especial fora daqui. Não poderia ter outra pessoa aqui que não fosse a Fernanda. Ela viveu várias coisas na pele sobre isso, então a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Ah, muito obrigada. Desse jeito eu choro, gente. Eu sou uma pessoa Ah, emotiva. não vamos pagar mico na live. Só no Pois é, WhatsApp, né? pois é. Ah, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Muito bom ter você aqui com a gente. Agora, quem que quer ir? Quer falar, quer se apresentar pra gente, Matheus? Me chamo Matheus. Sou atleta paralímpico de bocha. É agora.
sou. Palestrante. Me chamo Matheus e sou atleta paralímpico de bocha e agora sou palestrante. Muito bem, Matheus, muito bem. Muito bem-vindo, muito bom estar aqui com você também. Inclusive, gente, tem um vídeo do Matheus jogando bocha no Instagram dele e do Instituto. Muito legal. Eu confesso que quando eu vi o vídeo eu não sabia que esporte que era, e o meu marido estava comigo, ele falou assim: "Isso é bote, é muito legal." E aí eu achei muito legal, eu fui pesquisar mais sobre o bote também, né? Muito, muito genial. Matheus é Igor, quer super falar um pouquinho? craque, né? É, Matheus é É, super craque, é. É muito bom ver os vídeos dele. muito legal. é muito legal. Eu pesquisei mais e também achei bem interessante. Eu posso falar. Primeiramente, parabéns, Matheus, pelo vídeo, que eu vi e achei que você arrasou, então, parabéns. É, eu me chamo Igor Dalpina, tenho 26 anos, tenho paralisia cerebral. Eu sou embaixador do Instituto, faço palestras sobre esportes radicais inclusivos. Estou junto com o Instituto desde a sua criação, e eu também faço 3 vezes por semana academia aqui na minha cidade, e faço físio, ETO e fono no Espaço 7 de sexta-feira. Então, eu sou muito grato por poder espalhar essa, essa experiência que eu vivo no esporte radical, que eu gosto às vezes de tentar o anjo da guarda, mas é isso. Eu sou muito grato de espalhar isso e poder incentivar as pessoas que elas podem fazer o que elas quiserem, sendo com pessoas e grupos confiáveis. A pessoa pode fazer o que ela quiser, se ela quiser. Exatamente. Isso é muito importante, né? A gente criar condições para as pessoas para que elas consigam fazer o que elas quiserem, se elas quiserem, né? E Ah, se não quiser, muito também, mas bem-vinda, viu, Fê? vai ter que conseguir fazer. Muito bem-vinda, viu, Fê? Pelo Instituto, e espero que você some muito e que a gente some muito também para. Combinado. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou realmente muito, muito feliz, muito encantada de estar aqui, gente. Então, falando um pouquinho aqui da nossa live, né? A gente está fazendo um especial, uma edição especial hoje, né? Referente ao Dia do Estudante, que foi dia 11 de agosto. E aí a gente pensou em trazer aqui justamente as pessoas que vivenciaram, né, esse momento ali nas escolas, né? E a gente quer trazer a pauta, né, da que inclusão também se aprende, né? A gente, né, escola é o lugar onde a gente aprende muitas coisas. Inclusão é uma coisa que a gente também aprende, né? E qual é a escola que a gente quer construir? Com base nisso, né, eu queria perguntar aqui para os embaixadores, né, qual que é a escola que, né, qual foi a experiência deles nas escolas, né, que momentos fizeram com que eles se sentissem parte, como que foi a experiência escolar aí dos embaixadores? Talvez, Fê, eu acho que você pode sugerir quem começa. E aí, cada hora a Vamos, gente começa por um, pode ser? pode ser. Vamos começar pelo Igor, que foi o último a se apresentar? Pode ser, pode ser. Eu Boa. acho que isso é um assunto meio complexo, porque tem muitos viés, mas eu fiz faculdade, né, de sistema para internet, pela FATEC. Então, eu acho que os meus é, Igor, eu experiências posso pedir escolares. só uma gentileza de você ou ir um pouquinho mais para trás ou colocar o seu telefone um pouquinho mais pro alto para a gente poder te ver. Isso! Perfeito!
tá bom? Excelente. Eu, eu comecei a minha trajetória escolar na escola particular. Eu fiz do maternal ao sétimo ano em uma escola, aí eu fiz o oitavo e o nono em outra escola particular, e eu fiz o colegial em escola estadual. É, eu acho que foram experiências diferentes, tanto com a escola em si, quanto com os professores. Eu acho que nos meus primeiros anos assim escolares, eu eu foquei muito na fisioterapia, porque eu ia para São Paulo na CD 3 vezes por semana. Eu ia de segunda, quarta e sexta, então eu meio que faltava bastante. Mas eu acho que era necessário, principalmente naquele momento que eu era muito pequeno, então era muito necessário para o meu desenvolvimento. Então, eu sou muito grato à CD e à minha mãe por ter ido comigo nessa missão aí de, de estar na CD 3 vezes por semana, mas eu, eu sinto que tive um déficit nessa parte escolar devido a isso, mas é escolha da vida e eu não me arrependo, e eu acho que, que principalmente é, o tema escolar é um tema difícil até hoje, mas há 20 anos atrás era muito mais, né? Então, eu cheguei a ter uma coordenadora nessa época que chegou a falar para minha mãe que ela podia ficar tranquila, que eu ia receber o meu diploma, ia passar de ano assim, tranquilamente. E a minha mãe chegou e falou que ela não queria que eu passasse, e sim que eu aprendesse, né? Então, eu acho que as pessoas mesmo não sabem muito lidar com os PCD, tem, tem, tendo ele a dificuldade que ele tenha. Eu acho que a pessoa não está muito apta a lidar. E também tem muitas pessoas que não têm vontade de aprender. É, mas também existem muitas pessoas que têm vontade de aprender. E isso aí eu posso falar que na minha faculdade eu fiz FATEC, então eu acho que foi a minha experiência melhor assim, com a estrutura mesmo da escola. E que eles me proporcionaram tudo que eu precisei, meio que sem brigar. Tanto monitor quanto o que eu precisei. Eu acho que é, é, eu só tive um pouco de dificuldade é, com os professores, mas isso aí eu tive dificuldade e professores bons. Eu acho que em qualquer escola, porque isso aí depende das pessoas e não tanto da, da escola em si. Mas eu acho que por enquanto é isso. Muito bem, muito bom, muito obrigada. E aí, gente, a gente vai falar, né? A gente trouxe aqui que, né, é difícil ali, às vezes, a estrutura da escola, às vezes as pessoas, né, pode ter ali uma boa intenção, mas às vezes tem essa boa intenção, ela tá carregada com um pouco de preconceito, com um pouco de capacitismo, né?
E aí a gente quer falar também do papel dos colegas da escola, né? Então, quais foram as pequenas atitudes, né, que alguns colegas fizeram, né, ou que até poderiam ter feito, que fizeram diferença aí na vida de vocês durante a trajetória da escola. E aí eu gostei que o Igor trouxe também aí a questão da faculdade, né, porque a gente percebe que são ambientes diferentes né, sensações diferentes em cada momento, né? Então, eu queria que vocês trouxessem aí um exemplo. Agora eu vou pedir para a Thaís trazer um exemplo para a gente aí do papel dos colegas aí na sua trajetória escolar, tá? Uhum. Eu acho que assim, a gente, como o Igor falou, é um ambiente repleto de dificuldades, né, ao longo do caminho. Então, eu posso falar por mim, eu passei por várias fases. Então, lá na infância, os colegas eram super legais, disputavam quem ia levar a cadeira, quem não ia, e aí depois acabou se distanciando, porque mudaram as turmas, os colegas cresceram e Uhum, também eu precisava de algumas demandas, tipo, eu precisava ditar a prova para alguém escrever. Isso uhum, me fazia sair fora da sala, só que os colegas não entendiam isso. Alguns entendiam isso como um privilégio. Ah, por que que ela está fazendo e a gente não? Então, assim, teve muito engajamento da minha família também em proporcionar uma sensibilização tanto para os colegas quanto para os professores, né? A minha família chegou em algumas escolas a fazer reunião com as minhas equipes de saúde na época, então eles mandavam fisioterapeuta, terapeuta ocupacional para falar das dificuldades que eu tinha e também das potencialidades que eu tinha ali para apresentar. Isso fez toda a diferença, né? E essa sensibilização para esse tema, eu acho que uhum, tem que ocorrer nas escolas. Na universidade, na escola, eu tive alguns colegas que me ajudaram, então eles me ajudavam tirando fotos do caderno, passando uhum, para mim que eu tinha que copiar e não conseguia copiar por conta da velocidade da escrita. E quando eu cheguei na universidade, também a universidade me ajudou super, assim, em ter essa vontade de aprender, vontade de conhecer. Olha, nós não temos isso, mas nós podemos ter. Isso fez toda a diferença. E um exemplo, Fê, acho que eu vou uhum, trazer um exemplo recente de uma amiga minha da faculdade, a gente se conheceu na pandemia, e ela decidiu me convidar para a celebração do casamento dela. E ela fez esse convite da seguinte forma: olha, uhum, tá, a gente já pensou em tudo. Pensou na acessibilidade, pensou no banheiro. Então vai ter rampa, vai ser acessível. Você pode levar, né, seus familiares se você precisa para participar. E me emociona muito, porque assim, foi uma colega que eu tive poucos contatos presenciais devido à pandemia e ela morar no interior. E ela captou tudo isso e foi ali um facilitador. Inclusive, eu gostaria de trazer para a live, para quem está assistindo, o conceito de facilitador na CIFES, que eu sou apaixonada pela CIFES, todo mundo que me conhece sabe disso. Mas o que é um facilitador na CIFES? São fatores que vão impedir que uma deficiência ou limitação de atividade se torne realmente uma restrição de participação na vida daquela pessoa. Então, assim, o que funciona como facilitador? O Instituto Render pretende ser um facilitador e está cumprindo esse papel
na vida de muitas famílias. Minha amiga foi uma facilitadora no momento em que ela falou: Olha, vou pensar nas necessidades da Thaís. Então, por que não nós sermos esses facilitadores na vida de qualquer um que a gente encontra, mas na vida das pessoas com deficiência, né? É verdade, exatamente, né, tá? É muito importante, né, a gente olhar um pouco no entorno, né, e melhorar a vida das pessoas ao nosso redor enquanto sociedade, né, pensar né, na acessibilidade, pensar no local, pensar nas condições, né, tudo isso é importante, né, e é essencial para as pessoas, né? Então, a gente pensar cada vez mais nisso, se cada um, né, aqui dessa live, se cada um, né, do mundo todo, começar a pensar um pouquinho no próximo, né, e falar, puxa, como será que eu consigo fazer para que a Thaís esteja comigo no dia do meu casamento? O que será que eu preciso, né, organizar aqui com ela para isso? E às vezes, gente, não é uma coisa impossível de ser feita, difícil de ser feita, ou que vai te dar trabalho. Muitas vezes é você garantir que tem uma rampa para a pessoa subir, ou que, né, como que tá muito, às vezes as limitações elas estão muito mais na nossa cabeça do que realmente na atitude de transformar ali aquele ambiente, aquele evento mais acessível aí para todas as pessoas. Muito obrigada, tá, por trazer esse exemplo para gente. Acho que foi crucial aqui, né? Muito obrigada. Ô, Fê, eu acho que é legal a gente, talvez, né, deslocar isso que você falou, né? Às vezes a deficiência está, talvez, voltada para a pessoa, mas a gente deslocar essa deficiência para o ambiente. Então, essa Uhum. amiga da Thaís, o que que ela fez? Ela pegou esse ambiente, e daí o ambiente tinha algumas deficiências, e daí ela ajustou esse ambiente para receber qualquer amigo nesse ambiente, né? Então, é a gente deslocar também, né? Não é a pessoa que está com a deficiência, é o ambiente que está com a deficiência em receber as pessoas neurodiversas, neurodivergentes. Eu acho que é também a gente deslocar esse olhar, né? Com Bacana certeza. isso, né, Dá? Porque, assim, a própria CIT vai trazer que a incapacidade é a É, relação negativa entre a condição de saúde e o ambiente. Então, exato. assim, Uhum. não é a pessoa que está com aquela condição de saúde, não é incapaz, e Isso. sim a relação que ela estabelece com o ambiente. Muitas vezes o ambiente está faltando adaptações porque talvez aquilo nunca tenha sido apresentado para ele, ou talvez ele não achou aquilo uma necessidade, Isso. ou enfim, por várias questões. Então, uh, é bem isso mesmo, olhar para o ser humano inteiro e para ele dentro do ambiente, né? Não fora. Perfeito, tá? Uhum. Perfeito. Isso mesmo. E aí a gente vai aproveitar o gancho, gente. E é engraçado como as respostas elas vão se conectando com a próxima pergunta. Eu tô até surpresa, gente. Mas a gente falou muito assim, né, de como as pessoas podem pensar, né, e como as pessoas se colocam aí como facilitadores para apoiar e garantir que né, as pessoas aí neurodivergentes tenham acesso aos ambientes, né? E aí a gente quer falar também, né, que ajuda é algo que se aprende, né? Mas a gente tem uma diferença grande em ajudar, né, oferecer apoio e retirar autonomia, né? Então, porque que antes de perguntar para as pessoas, né, se ela aceita ajuda, né, a gente precisa respeitar as escolhas das pessoas, né? Então, acho que a gente precisa falar um pouco disso, né? Eu queria convidar o Matheus agora para falar um pouco sobre isso, a diferença, né, entre oferecer ajuda e, né, retirar ali a autonomia da pessoa. Mal, seu áudio tá mutado. Você quer que eu É tente verdade. desmutar daqui? Ah, agora foi. Ia.
para me ajudar. Falar. Eu vou usar a IA para me ajudar a falar. Ótimo. Aqui está uma proposta de texto, escrita na primeira pessoa para sua fala sintetizada no TD Pilot, focando na sua trajetória escolar como base e fonte para suas palestras sobre inclusão e autonomia. Minha jornada na escola, a semente da minha voz. A minha experiência na escola foi o primeiro grande laboratório da minha vida. Foi ali que entendi, na prática, o verdadeiro significado de inclusão, autonomia e da busca constante por ter a minha voz ouvida. Conviver com a paralisia cerebral no ambiente escolar trouxe desafios diários que foram muito além dos conteúdos pedagógicos. Cada atividade, cada rotina e cada sala de aula exigiam adaptações, não apenas nos materiais e recursos, mas principalmente na mentalidade das pessoas ao meu redor. Com o apoio fundamental da minha família e de profissionais dedicados, fui encontrando caminhos, construindo pontes e mostrando que a minha capacidade cognitiva e a minha vontade de aprender sempre estiveram plenamente presentes. A escola me ensinou que a acessibilidade não é apenas uma questão de estrutura física, mas de atitude. Foi nesse ambiente que aprendi a me posicionar, a superar barreiras de comunicação e a demonstrar que a autonomia de uma pessoa com deficiência se constrói na prática, no dia a dia, quando nos dão o espaço e as ferramentas certas para participar ativamente. Hoje, quando subo em um palco para palestrar sobre inclusão, diversidade e tecnologia assistiva, trago. Oi, gente, aqui é a mãe do Matheus, só para explicar que ele está montando esses textos agora, então ele fica dando as informações para a IA, para ela ajudar nele Uhum, na fala, para ele não ter que digitar um por um, que fica bem difícil. Então, às vezes, ela uhum. vai falar algumas coisas que não estão no contexto, porque ela fica o tempo inteiro interrogando ele, perguntando o que ele quer mais falar, tá? O que que ele quer posicionar. Então, às vezes, demora um pouquinho. Então, acredito que ele iniciou ali só falando do comecinho do estudo dele. Aí, se vocês puderem Uhum. dar continuidade, enquanto ele monta mais alguma coisa para falar do ensino médio, porque foi outra experiência. É Claro, isso, pode. Matheus, que você quer? Não? Ou você acha que ela já falou no geral? Mas aí você não quer montar algum texto para falar dos amigos, de como que foi Você vai montar isso? Então ele vai montar um textinho falando de como foi a experiência com os colegas na escola, tudo. E aí depois ele chama vocês ou ele avisa e ele faz. Já tá Ótimo, pronto? pode. Meus amigos foram muito importante, porque era eles que me ajudaram a estudar. É
falar com os professores. Meus amigos foram muito importantes porque era eles que me ajudaram a estudar e falar com os professores. Que bom, né? E como são importantes essas pessoas na nossa vida, né? Que, de novo, se tornam facilitadores, né? Ali no nosso dia a dia, né? Gente, eu vou continuar aqui, vou para a próxima pergunta, tá? Matheus, se você precisar, quiser falar alguma coisa, contribuir também, você pode me interromper e a gente volta para você também, tá bom? Gente, agora a gente fala né, de algumas barreiras que elas não são barreiras físicas, né? Elas são de atitudes, né? Capacitismo, bullying, exclusão, né? Eu queria perguntar aqui para Geórgia, né? Como que foi essa experiência para ela, né? E como que ela acha que a gente consegue vencer, então, essas barreiras aí que estão mais nas atitudes do que realmente barreiras físicas estruturais. Oi, gente. Eu da escola, né? Até agora, eu sempre estudei, né, na escola regular e assim eu falo que assim eu sofri muito, né, de preconceito, capacitismo dentro da escola. E eu falo que assim, né, para todas as pessoas que isso dói na gente, dói na pele das pessoas, né? Então, com isso, envolve muita coisa na pessoa, né? Como as características, o jeito e a fala das pessoas, né? E até mesmo com a nossa deficiência. Então, assim, na faculdade, eu também só tenho que agradecer a eles, né? Só que tem momentos que eu também sofri muito preconceito, muito capacitismo. Então, é muito forte, né? E que hoje eu sinto mais forte e mais orgulhosa da minha deficiência, porque eu vejo e eu sinto que todas as barreiras, né, que enfrentam, a gente está lutando com isso, né? Só, e também, assim, no mundo de hoje, né, que a gente está, tá muito difícil de lidar com isso. Então, pela sociedade, né? Então, assim, eles não têm olhares inclusivo e eles são muito capacistas, né? E que isso também envolve mais críticas, mais de assim, igual um rótulo, por exemplo, né? Que a pessoa com deficiência não aprende nada, não faz faculdade, né? Então, isso também é uma forma de capacismo, é uma forma de preconceito. Então,
E eu falo mais disso porque, assim, hoje eu sou professora, eu sou autodefensora, que a gente luta, né, com, com várias barreiras, né, com pedra no caminho, e também o professor também batalha com isso, né? Então, assim, os alunos também, eles têm essas características, né, de ser, né, eu falo assim, que todo mundo é capacista, né, construtiva, porque até mesmo da área de saúde tem muito isso, né? Então, isso também vai evoluindo, vai, né? Então, eu, assim, eu, né, que eu tenho síndrome de Down, eu sofri com a minha deficiência, né? Então, assim, isso também, não só da minha deficiência, né? De várias deficiências. E que vai evolvendo muito isso, e que isso é um sofrimento na pele, né? E não é só isso, é de emocionalmente, né? Então, a gente quer, né? Todas as pessoas que estão aqui, a gente quer ser a pessoa, qualquer pessoa que a gente né? De ser feliz, de ser orgulhoso que a gente que a gente faz tudo, que a gente pode sair, que a gente pode passear, que a gente pode trabalhar e evoluindo muito mais do dia a dia da vida das pessoas também, né? E é isso que eu ia falar aqui. Para a gente também, né? Se tem pessoas sem deficiência, eu dou uma mensagem, né, para essa pessoa que ter novos olhares para essas pessoas, né, com várias deficiências e, e que isso é inclusão. E a gente está lutando com isso para a gente desenvolver mais com com a, com a transformação que a gente tem, né, e de vários recursos de acessibilidade, né, como linguagem simples, né, e de outras línguas também, que é muito importante ter. Então, eu falo isso porque não só com a fala, também, mas com o desenvolvimento com a pessoa em si e com a outra pessoa. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Gê. Muito bom. Posso fazer um comentário? Pode, por favor. Eu tive um professor na faculdade que ele dava aulas, ele me deu aula um semestre sobre, de acessibilidade. Acessibilidade no site, de acessibilidade de forma geral, mas era mais focado para a internet e tudo mais, como montar um site acessível e tudo mais. E ele também era coordenador do meu curso, esse semestre que ele me deu aula. E ele realmente não sabia montar uma prova adaptada. Isso é meio contraditório, né? O professor de acessibilidade não sabia montar uma prova adaptada, mas tudo bem. Ele não sabia montar uma prova adaptada. Isso encaixa muito com o que a Thaís falou, de a pessoa, muitas vezes, não saber lidar
e achar que a gente não é capaz de fazer aquilo, porque a pessoa acha que a gente pedindo para fazer uma prova sozinho, uma prova só com o nosso monitor, no caso, a gente está querendo isso só para ter uma vantagem, para colar, para fazer qualquer tipo de vantagem. Mas não, é só porque às vezes a pessoa não consegue se concentrar, fazendo a prova ali com todo mundo, e você pode acabar ajudando ou atrapalhando a pessoa que está do seu lado. Eu digo ajudando porque você pode ajudar, porque a pessoa pode não saber, você pode ajudar, e atrapalhar porque tanto você é atrapalhado quanto a outra pessoa. E eu fiz essa prova que ele não soube adaptar, e eu fui bem, só que eu não atingi a média. E aí depois eu fiz outra prova de recuperação, Uhum. e aí eu e minha mãe fomos lá conversar com ele, ele adaptou de forma certa, e eu acabei tirando 10 na prova. Então, quando ele foi me entregar a prova, eu vi a nota, falei para ele, tá vendo? Só você adaptar de forma certa que eu consigo demonstrar o meu conhecimento. E também tem outro ponto que eu tive uma professora de matemática que tinha uns 70 anos, e ela era é, muito. Ela é meio coordenadora lá na escola e tudo mais. E quando eu fui começar a ter aula com ela, ela chegou em mim e falou: Olha, eu não sei lidar com você, nunca tive um aluno PCD, mas eu vou tentar me adaptar, e a gente vai conversando para chegar no denominador comum e você conseguir aprender e eu conseguir aprender com você. Então, eu acho que, tipo assim, pela idade dela e pelo tempo de casa que ela tinha, ela não tinha tanta obrigação de ser tão solicita assim. Ela que ela tem obrigação por ela ser professor, mas eu digo que Uhum. muitas vezes a pessoa não tem a vontade. Então, a vontade vai de pessoa para pessoa e de professor para professor. É verdade, é verdade. E que a gente tenha cada vez mais pessoas no mundo com essa boa vontade, né, de adaptar provas, recursos, possibilidades, de pensar no próximo, de se dispor, de falar, eu não sei, mas vamos descobrir juntos como fazer dar certo, né? Acho que essa é uma mensagem muito importante, né? Porque é, acho que foi a G que trouxe, né? Que no final somos todos capacitistas, né? Mas somos todos aprendizes também, né? Então estamos, né? E sou muito orgulhosa de falar isso, que estamos cada vez mais aprendendo a ser seres humanos melhores, né? Ainda bem. É, Aí, tá, eu queria aproveitar e pedir para você também trazer aqui para gente um momento que você acha que foi importante para você ali na sua trajetória da escola, alguma coisa que você acha que tenha te ajudado a chegar até aqui hoje. Para Thaís, essa. Bom, Fê, vou trazer a família de novo. Então, as estratégias da mãe psicóloga e psicopedagoga para que isso desse certo, assim, né? Porque, por exemplo, as adaptações não eram muitas vezes da linguagem, poderiam ser, tá? Não tem problema nenhum, mas no meu caso não foram. Foi mais da questão visoespacial. Então, assim, como visualizar uma figura, né, na prova de matemática. Minha mãe foi lá, montou as figuras no papel, montou as figuras no papelão, mostrou para mim. E aí eu, depois que eu aprendi
essas figuras no papelão, eu transferi para o papel. Então, assim, é muita diferença do engajamento da família, não só da minha mãe, quanto do meu pai, quanto dos meus avós que ficaram ali presentes na escola. E também a questão de alguns professores que acreditaram muito em mim, assim, enquanto potencial mesmo. Alguns tiveram que aprender a lidar. Eu, nas minhas palestras, eu falo que alguns professores, eles fazem cara de fantasma, né? Quando olham para a deficiência, porque tipo como se tivesse visto um ET, um fantasma, né? Algo diferente realmente que tá ali. Mas que depois eles foram aprendendo, né? E acho bacana, assim, né? A Gê falou sobre capacitismo brilhantemente. Eu sempre gosto de provocar o seguinte: o capacitismo tem várias facetas, né? Tem o preconceito ali das pessoas, que é o que a gente mais vive, mas tem as pessoas tentando também, às vezes, super elogiar, super exaltar, etc. Isso também é um capacitismo. Então, assim, né? Ai, parabéns, porque você acordou na segunda-feira. Vai um exemplo hipotético. Todo mundo acorda na segunda-feira, né? Isso eu tirei de um TED Talks que eu ouvi, de um outro conceito, que aí daria uma outra live. Eu tenho que estudar mais sobre também. Mas, assim, é colocar aquela pessoa com deficiência como parte daquela sala que vai acrescentar potenciais e que não é o aluno de inclusão não precisa ser melhor nem pior que o outro, ele só precisa ser ele mesmo. Então, o papel da família fez muita diferença, o papel dos professores, né? E a disponibilidade deles de dar cada passo ali junto, né? Mas tiveram muitas dificuldades também. Eu tive 50 recusas de escolas regulares e algumas recusas por telefone. Então as pessoas não quiseram nem me conhecer antes de, né, recusar a matrícula. Elas simplesmente recusaram, ou porque supuseram que eu não iria acompanhar, né? Uhum. Intelectualmente falando, ou então que elas não estavam preparadas ali arquitetonicamente para para me receber. Então foi muito difícil, mas assim, família, equipe terapêutica que foi uma luz no fim do túnel também, e os professores, alguns que acreditaram no meu potencial e que viram que ali dentro tinha uma pessoa querendo muito aprender, e querendo muito se desenvolver. Eu acho que são essas três coisas. Ah, muito obrigada. Muito bem. Gê, você está com a mão levantada? Você quer falar Isso. alguma coisa? É só para complementar que a Thaís falou, né? Que é muito importante isso e é muito rico, porque eu vejo também, né, que é que os pais, né, entre família, também apoia muito com os filhos com deficiência, né? Não só com deficiência, mas sem deficiência também. Então, eu falo que assim, eu antes eu pensava, nossa, mas eu preciso de apoio, né? E aí tem uns dias que assim, eu tô precisando, tô necessitando de apoio. Então, assim, o apoio é essencial para todas as pessoas, porque até mesmo assim, é trabalho,
né? Então, assim, eu também eu tenho uma mediadora, né, que é a Val, que me apoia no meu trabalho. Está sendo muito bom, porque ela me apoia, ela me ajuda. E é também assim, com esses recursos, né, que a gente tem e que o professor também vai desenvolvendo muito assim de, de acessibilidade. Tem professores que, que, que não é acessível para essas pessoas. E que isso é muito ruim, porque cada professor, cada aluno tem que aprender como é aquele assunto, né? Então, assim, por exemplo, eu vou estudar a partir dos meus da história, por exemplo. Então, qual é essa história? Qual é esse objetivo da história, né? Então, isso também complementa com muitos recursos, como cartilha, né, cordel e várias adaptações que eu também tinha, né? Então, assim, a minha mãe, né, ela, que é a Vânia, ela sempre fazia materiais adaptados para mim, né? Como caderno, livro, né? Então, isso também eu estava envolvendo isso na minha vida, no meu dia a dia. Então, eu falo que quem tem que fazer isso em si é a escola, é os professores, né? Então, e é com isso a escola não está preparada para isso, para ter essa adaptação para os alunos, né? E que a gente precisa muito. E tem muitas pessoas que falam, né? E que vai tendo esses recursos que também envolve outras vidas, outras pessoas. E que isso também já complementa, né? Com, com muitas, assim, com muitas palavras, com muitas frases que a gente não entende e que a gente precisa ter esses significados. Quais esses significados? Como que eu faço isso para eu desenvolver o meu estudo, né? De faculdades, de escolas e de outros lugares, né? Então, não é só específico daquele lugar, daquele ciclo que a gente está, né? Então, não é só assim, é um ponto final daquilo, mas a pessoa também não pode ficar só só dentro dessa bolha, né? Então, com essa se as pessoas com deficiência dentro com essa bolha, a gente vai só pensando, né, com a nossa com com a com o bem-estar, mas também com esse bem-estar que a gente tem,
as outras pessoas que não têm deficiência, elas vão falar, nossa, mas por que o seu desenvolvimento não está indo bem? Mas também quem tem que perceber isso não é outras pessoas, também. Só que é para si mesmo, para a gente se entender. Como que a gente se conecta? Como que a gente vai falar com as pessoas, né? E eu falo isso porque tem muitas pessoas que acham que porque o professor, né? Tem muitas pessoas que falam isso, que os professores eles não têm não têm tantos recursos como, por exemplo, dentista, por exemplo, né? Então, o dentista é área de saúde também. Tanto que cada área não tem essa acessibilidade, né? Então, tem outras áreas que também vai envolvendo com a nossa estratégia com isso, né? Com os nossos olhares, com o nosso jeito de ser que a gente né? A Perfeito, gente percebe que Georgia. E é isso que eu ia falar, porque também Perfeito. eu aprendi isso também, porque eu, assim, eu tenho. Nos dias que eu também conversei com a Daphne de outras coisas que envolvem isso também. Então, com com a adaptação, também transmite pros enfermeiros, também com a área de educação. Então, tem muitos assim, de trazer específico para aquela pessoa, né? Então, não é só assim, não, a pessoa não aprende. Aprende. Então, por que a pessoa Isso. fala que não aprende? Pensar Né? estratégias, né, Georgia, e trazer olhares como você colocou. Nossa, achei incrível, Georgia. Super obrigada, viu? Oi. Agora, agora eu queria. Eu isso. ia chamar você agora que estava faltando você para esse bate-papo também. Muito obrigada, viu, Georgia? Foi incrível. Vamos chamar uma água. Márcia, traz um pouquinho pra gente também. Ele tá mutado, tá? Não, não, Ou não? tá. Ele Tranquilo. tá fazendo a varredura visual na IA para depois Ah, ele tá. soltar a frase. Ele só precisa Ah, desse tá. Eu tempinho. achei que ele tava mutado. Eu Aqui está a falei, proposta nossa, de e texto agora? focando no professor como facilitador Agora da foi, ó. inclusão e da autonomia em perfeita para compor o conteúdo da sua palestra. O papel do professor, o verdadeiro agente de inclusão. Quando olhamos para a inclusão no ambiente escolar, o professor é a figura central dessa transformação. Ele é a ponte entre a limitação física e o acesso pleno ao conhecimento. Na minha trajetória, percebi que o grande diferencial de um educador não está apenas no domínio da matéria, mas na capacidade de enxergar o aluno além da sua deficiência. Um professor inclusivo é aquele que não enxerga barreiras, mas sim possibilidades. É quem adapta uma atividade não por obrigação, mas por entender que todo estudante tem o direito fundamental de aprender, participar e expressar a sua voz. Mais do que ensinar conteúdos, o professor que acredita no potencial do seu aluno constrói a base da autonomia desse indivíduo. Quando um educador nos dá tempo, nos escuta e valida a nossa presença na sala de aula,
Ele nos ensina que o nosso lugar é, sim, ocupando todos os espaços da sociedade. A inclusão real começa na atitude pedagógica. E a gratidão por cada professor que escolheu ser facilitador e parceiro nessa jornada é o que me move a levar essa mensagem adiante. Como você. Nossa, foi incrível, Má. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente estava falando dos facilitadores, a Tá trouxe o conceito de facilitador, e acho que foi interessante Uhum. porque cada um, né, Fê, foi trazendo o que se destacou na trajetória escolar para que a gente consiga fazer essa corrente do bem, Ele. para que a gente. Uma. Professora. Que. No. Começo. Achou. Que. Eu. Não. Entendi. Entendia. Nada. Uhum. Por. Conta. Que. Eu. Não. Falava. Mas. Depois. Que. Viu. É. Entendeu? O. Jeito. Que. Eu. Falava. Ela. Falou. Que. Eu. Era. Mais. Inteligente. Do. Da. Minha. Sala. Teve uma professora que no começo achou que eu não entendia nada por conta que eu não falava, mas depois que ela viu e entendeu o jeito que eu falava, ela falou que eu era mais inteligente da minha sala. Muito bom. A gente só precisa estar atento, né? Porque as formas de aprendizagem e formas de comunicação, né? Cada um tem a sua forma, né? Não quer, isso não diz sobre quanto que a pessoa conhece ou não, né? A gente tem que aprender a escutar as outras da forma que eles conseguem e falam e se comunicam, né? Gente, eu queria Perfeito.
queria muito agradecer. A gente está chegando aqui no final da nossa live. Não sei se a Daf quer trazer mais alguma coisa. Não, eu tô encantada aqui com as respostas. Eu fui anotando aqui, tava com o meu. Eu sou meio vintage, então eu tava com meu bloquinho de notas aqui, anotando as frases que vocês estavam colocando aqui, quais são os facilitadores para depois a gente ressaltar isso. Cada hora que vocês falavam, eu coloquei vocês em tela cheia, então vocês depois vão ver na live que vocês ficam, a hora que vocês estão falando, numa tela em destaque, para as pessoas poderem realmente escutar o que vocês têm a dizer. A Fê nomeou o quadro dos embaixadores como Vozes do Caimbê. E eu achei que esse nome, assim, fez muito sentido sempre que ela trouxe, mas acho que se concretizou hoje, né, Fê? Realmente a gente Exato. trouxe nessa live. Espero que todos que estejam aqui tenham levado consigo algo muito importante para esse processo de inclusão. Se alguém que não falou quiser abrir um pouquinho aí, falar um pouquinho de como foi a experiência de escutar os embaixadores falando também, fiquem à vontade. Alguém se sente à vontade para falar se curtiu? Eu, Por favor, Sou. eu quero agradecer a vocês pela oportunidade e eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória escolar, Perfeito. que eu tinha uma escola muito boa, que fica em Budapest. Eles me trataram muito bem, me, me acolheu, sabe? Essa nova adaptação. E os professores sempre me tratando muito bem. Eu fui muito bem na escola, hum, pela, pela professora Ieda, que era era de gente boa. Sempre, eu sempre adaptando com os materiais, com o apoio, com a minha família. E é isso. Muito Perfeito. bom essa experiência. Obrigada por ter compartilhado, Sou. Obrigada mesmo. E agora acho que a gente pode encerrar, Fê? Pode ser? Boa. Gente, então eu queria trazer aqui, né? Acho que hoje a construção, a conversa foi muito boa, né? A gente Foi. trouxe aqui como uma proposta de pauta, né? A escola que a gente quer construir, e aí a gente trouxe sobre experiências, sobre capacitismo, sobre o que é ajudar e o que não é ajudar as pessoas, sobre o ambiente escolar, sobre facilitadores, né? As coisas foram caminhando, né? Por mais que de alguma forma a gente tinha um roteiro aqui, elas foram ali se organizando e caminhando para realmente essa escola que a gente quer construir, né? E eu fiquei aqui com uma percepção de que essa escola ela começa nas próprias relações que a gente quer construir, que a gente constrói no nosso dia a dia, né? Seja com um amigo que convida a gente para um casamento, seja com um vizinho que às vezes, né, abre a porta do elevador, né? A gente tem, além de pensar nas escolas, a gente acho que faz sentido a gente olhar como que a gente constrói as nossas relações, né? Que a gente tenha, então, que a gente saia daqui e leve como inspiração para as nossas vidas. Mais respeito, mais escuta, mais oportunidade, né? E a certeza de que cada um de nós pode ajudar e diminuir essas barreiras. Perfeito, que a potência está dentro da gente, né? E no olhar para o outro. Eu ia Exato, propor exato. aqui, se vocês toparem, a gente fazer uma selfie. Então, para quem se sentir à vontade de abrir a câmera aí, para a gente tirar uma fotinho de todo mundo que está por aqui. É verdade, muito Aí, bom. peraí, para todo mundo sair. Aê! Aê! Oi, Alex, tudo bem? Pô, turma toda! Vai ter que ser um telão para a família de vocês, é um telãozinho, tá? Vou botar no Pode, pin. pode empilhar todo mundo? Vou pôr Incrível, pin gente, para arrasar. vocês. Ó, chegou mais um. Vai chegando, E filho. chega, Não, chega. vamos tudo que Nós entrar. vamos tirar, hein? Ai! 1, 2, 3 e X. Aê!
Muito bom, pessoal. Façam a diferença aí sempre, viu? Obrigada por tudo. Nossa, chegou até um canino aí para foto. Claro, né? Tem 4 aqui ao redor. Que legal, gente. Só para terminar aqui, Por favor. eu tenho uma frase que eu falo assim: todo mundo cabe no mundo, né? Então a gente está no mundo e vamos trazendo mais, assim, mais olhares inclusivos para outras pessoas também, né? Muito bom, pessoal. Que vocês tenham um final Não de tinha como noite terminar melhor incrível. Não é, essa noite gente? sem essa frase, né? De que todo mundo cabe no mundo. Muito bom. Esses Pessoal, embaixadores arrasam. continuem acompanhando o KMB. E eu vou estar na Bienal do Livro vendendo meus 3 livros no dia 7 e 12 de setembro. Então, quem quiser me encontra lá na Bienal. E vão ter mais livros por aí, né, Daphne? Perfeito. Dias o quê, tá? Repete para deixar bem 7 claro. e 12. 7 E e 12 12. de setembro, na Bienal do Livro. A Tá vai estar lá fazendo a venda dos livros dela. Os livros dela também são vendidos pela internet. E algo me diz que vai ter algum lançamento aí no segundo semestre também para esta pessoa. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tomara, né? Aí a gente depois Com vem divulgar para certeza. as pessoas, mas aí as pessoas vão ter que acompanhar o Instituto e me acompanhar no Instagram também, para saber. Com certeza. O Instagram também do Igor Dalpino, com os esportes super radicais. Ele vive postando lá as aventuras dele, testando, como ele diz, o anjo da guarda. E acredito que o coração da sua mãe também, que eu já ouvi ela falando algumas vezes isso, hein, Igor? Ela também, tanto o coração, mas ela gosta de acelerar o coração também, porque ela faz a maioria das coisas comigo, viu? Então ela É gosta de verdade. acelerar o coração também. Adrenalina pura. E acompanhando também o Matheus na trajetória dele com a Botia, como palestrante, não é, Má? Também acompanhando seu Instagram. Também a gente vai colocar aqui todos os Instagrams para vocês poderem acompanhar de pertinho. E a Geórgia, que é professora na Universidade Federal, é representante na ONU de autodefensoria. A gente está, assim, com um time muito incrível aqui, que é só luz para a gente no KMB, que a gente consiga sempre ter. E que tenha cada vez mais professoras que nem a Jorge, porque eu acho que só a gente para entender e poder externar e ajudar outros PCDs. Então, só a gente vai entender a gente mesmo. Então, que a gente esteja cada vez mais nas universidades e nas salas de aula. Excelente. Só melhora, cara. Só vai melhorando as frases, só vão melhorando. Só a gente vai entender a gente mesmo. Uma frase melhor que a outra aqui. Amei, amei. Pois é, gente. Vocês estão inspirados, gente? Um beijo para Muito todos. bom. Tenham um excelente final de Beijo, semana. gente. E que quem está assistindo, está assistindo agora a live ou a live gravada, também tente mudar aí as atitudes, porque, como a Fê disse, a gente começa a inclusão de dentro para fora. Tchau, pessoal. Beijo para todos. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada por hoje. Obrigada.